Nicolas Ferreira é denunciado por dizer que a homossexualidade é pecado. Xuxa, mais uma vez, sugere alterar o Novo Testamento e fala em remover histórias de ódio. E você, se você pensa, você, cristão, crente, que essas coisas, essas perseguições dizem respeito apenas a políticos e pastores, eu vou lhe mostrar neste vídeo que essa perseguição já está chegando em todos, inclusive em você. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos negar Jesus ou o quê? Vamos aceitar a marca da besta por conta de medo de perder emprego ou dinheiro? É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre como nós devemos agir diante dessa perseguição que a cada dia é mais explícita. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, parece que o discurso do André Valadão tá rendendo até agora. Por sinal, eu assisti ao vídeo, fiz um vídeo aqui sobre o vídeo do André Valadão, que eu achei muito legal, muito bíblico. Ele falou que é pecado, falou que há graça para qualquer um que se arrepende de seus pecados. Na realidade, o André Valadão se ateve a ler o texto bíblico e dar a interpretação que qualquer cristão ou pessoa com o mínimo de neurônio daria. E aí, as portas do inferno foram abertas e saíram gafanhotos, artistas, jornalistas e até pastores criticando o discurso dele. Uma das pessoas que o criticou foi Xuxa. Ela, discípula de René Kivitz, mais uma vez saiu querendo atualizar a Bíblia. E, enfim, aquele discursinho de sempre. Mas, gente, aqui a gente tem uma coisa muito importante, né? Porque esse discursinho foi em nome do amor, que ela diz que tem que reatualizar, que atualizar a Bíblia. Então, assim, isso é uma coisa muito interessante, muito importante, porque como que os próprios cristãos prepararam e deram base para esse discurso distorcido sobre o amor pudesse hoje ser tão ventilado em todos os lugares. Por amor, muitos crentes disseram, repetiram, não julgueis fora de contexto para justificar pecado. A irmãzinha louca, para usar uma roupa indecente, disse, não julgueis, mais amor, menos farisaísmo. Agora, para ser coerente com esse discurso, ela também precisa manter esse discurso para justificar todos os pecados, até aqueles mais óbvios e explícitos. Agora, veja esta matéria da revista Oeste. Médico cristão é demitido por não usar pronome trans. E sabe o que é mais insano? O médico cristão, ele entrou com uma ação no Tribunal do Trabalho contra o seu ex-empregador por discriminação religiosa. 3 meses depois, o médico saiu derrotado da disputa judicial. A corte decidiu que suas crenças bíblicas sobre gênero, ou melhor, sobre sexo, eram incompatíveis com a dignidade humana. Tá vendo? Não são apenas políticos como Nicolas ou pastores como eu que estão sendo processados por defenderem a sua fé. Médicos. Agora, veja o caso que eu já aconselhei recentemente aqui, tanto nas redes sociais quanto na minha igreja. Um irmão questionou sobre o seguinte fato. Em sua fábrica, há agora hasteamento da bandeira LGBT. E aí, irmãos me perguntaram, e agora? E a resposta é óbvia. Aquele que se envergonhar de minhas palavras, eu vou me envergonhar dele diante de Deus. Você lembra que eu fui processado por dizer que a marca da besta é o movimento LGBT? Lembra? Foi só isso. Só isso, não teve incitação a ódio, discriminação ao ser humano. Não. Eu só falei, olha, esse movimento é a marca da besta. E eu disse isso porque o jogador Maurício, ele havia feito uma levíssima crítica ao Superman gay, lembra disso? E ele foi despedido. Aí eu fiz o post, fazendo uma alusão à marca da besta de Apocalipse, que diz que quem não se sujeitar à marca da besta não conseguirá comprar ou vender. E eu disse o óbvio, está se provando aí a cada dia mais que aquilo que eu falei é verdade. Hoje, quem ousa desafiar esse movimento corre risco de ser boicotado. Veja isso aqui, ó. Corinthians vai ter que jogar com portões fechados por gritos de sua torcida durante jogo contra o São Paulo. Aqueles gritos que fazem alusão aos gays e em forma de xingamento. Óbvio, eu como cristão, eu acho que isso não deveria ocorrer. Na realidade, nenhum tipo de xingamento. Mas sabe o que é interessante? A coisa mais comum do mundo num jogo de futebol é, por exemplo, xingar o juiz de ladrão. Ou seja, você pode ferir a honra do juiz com um xingamento extremamente ofensivo como esse. Que na rua, meu amigo, se o cara te chama de ladrão, é perigo sair morte ali. Mas não tem problema. Ou então, outro xingamento muito comum nos estádios. Filho da e você sabe o resto. Ou seja, você pode xingar a mãe dos outros à vontade. Só não mexa com os gays. Diante, então, desse cenário, o que a gente pode fazer? Primeiro, fazer o que eu fiz. Eu fui processado 2 vezes pelo movimento LGBT e eu venci. Eles me acusaram de homofobia, que é ódio aos gays.
De modo algum fiz isso. E nós, crentes, não temos feito isso de alguma maneira, de forma alguma. Nós temos simplesmente, justamente por amor, afirmado que o comportamento deles é pecaminoso e que eles precisam de Cristo Jesus. E na realidade, como diz o artigo 138, você atribuir crime a alguém que não cometeu crime, isso é crime. Por isso, nós estamos processando essas pessoas que estão nos acusando de homofobia. Porque, gente, é isso que essa galera quer. O que eles estão falando é mentira. Nem a lei do nosso país é a favor deles. Eles mentem, mentem e mentem. E eles fazem essas coisas de processar para ver se o povo vai se acovardar. Muitas vezes eles são como aquele cachorro, sabe, que fica latindo. E se ele percebe a sua fraqueza, aí ele avança para cima de você. Então, não aceite isso. Seja firme e faça como eu fiz. Quando for processado, ganhe e vá lá depois e processe. Segunda coisa que a gente tem que fazer: amar mais a Deus e a verdade do que a vida, o emprego e qualquer outra coisa. Apocalipse diz assim, que o povo de Deus venceu a besta, sabe como? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui está a dica: não amar a própria vida. Paulo disse que o tempo se abrevia. E ele então aconselhou que os que casam como se não casassem, os que compram como se não comprassem. Paulo não está dizendo que é errado casar e nem está manifestando uma visão negativa sobre o casamento ou sobre adquirir posses. Ele diz, case, compre, mas case como se não casasse, compre como se não comprasse. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte: apegue-se desapegando. Fique feliz com tudo que Deus lhe tem dado, a sua liberdade, o seu dinheiro, a sua família. Até essas coisas que são bênção podem ser retiradas de você, menos a sua fé. Veja se não é bênção, por exemplo, comermos ao lado de nossa família. Eclesiastes diz, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. É bênção comer o fruto do nosso trabalho, mas não torne essa bênção um ídolo, a ponto de amar tanto e dizer, não dá para viver sem isso aqui. Eu preciso negar a minha fé. Eu preciso me calar diante dos absurdos que estão acontecendo. Jesus Cristo, no seu sermão escatológico, ele anunciou que nós seríamos perseguidos. Mas ele não fez isso para nos assustar. Ele fez isso para que nós estivéssemos preparados. Talvez você já ouviu uma história que eu já contei aqui. Fizeram um experimento com fuzileiros e jogadores. Colocaram lá esses fuzileiros e jogadores no meio da mata e soltaram lá um som de uma caixa, colocaram uma caixa de som com o som de um urso, de algum animal bem feroz. Os fuzileiros, eles eram preparados para aquilo. Os jogadores não. Eram jogadores de futebol americano. Era assim, um guarda-roupa, gente. Fortes. Ambos os grupos eram fortes, mas um era preparado para aquilo, outro não. Quando os jogadores de futebol americano ouviram o barulho e saíram correndo, os fuzileiros já se colocaram em posição de combate. Porque não era apenas uma questão de porte físico, mas de preparo mental para o combate. Os discípulos eram assim. Lembra a primeira vez que os discípulos foram perseguidos logo após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Eles apanharam, as autoridades da época os obrigaram, olha, vocês não podem falar mais, fiquem quietos. E diz o texto que eles voltaram para casa todos arrebentados e glorificando a Deus, porque eles foram considerados dignos de serem perseguidos. Assim como Jesus disse, não foi? Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por amor de mim. Então aqui está o nosso segredo. Aqui está a nossa força. Não amar a própria vida. Não amar o nosso nome. Não amar os nossos bens. Não amar nada. Amar Cristo Jesus acima de todas as coisas. Ficamos felizes com tudo aquilo que a gente tem, que Deus tem dado, mas se por algum motivo Deus retirar, vamos dizer como Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí está a força dos cristãos, porque quando nós mantemos a nossa fé, mesmo diante de inúmeras perdas, nós testemunhamos ao mundo, o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Ele é a razão da nossa existência.